programa anterior, chegámos a Tomar, um lugar incrível conhecido por ser a cidade templária de Portugal. Já conhece a história destes cavaleiros e as tradições seculares que se mantêm vivas até aos dias de hoje. E não ficamos só por aqui. E no programa de hoje vamos continuar a explorar a cidade de Tomar, descobrindo a sua rica herança cultural e seu papel significativo na história de Portugal. Uma cidade surpreendente, conhecida por ser a sede dos Cavaleiros Templários e a Ordem de Cristo, crucial na expansão marítima portuguesa. Continue connosco. Continuamos por Tomar, a cidade histórica com uma rica herança cultural. Um dos ícones desta cidade é a Ponte de Dom Manuel. Acredita-se que possa ter sido construída sobre uma anterior ponte romana, ou ter mesmo origem nesse período. É um dos acessos ao centro histórico de Tomar. Esta ponte atravessa o rio Nabão, um afluente do rio Zézer. A cidade antiga romana, ficava deste lado, para o lado onde nos estamos a dirigir, do rio Nabão, e aquilo que vemos para trás de nós, que é a cidade do século XV e XVI, é mais moderna. Devido à sua localização estratégica no centro de Portugal, a região onde hoje se encontra Tomar foi ocupada por vários povos ao longo dos séculos, e a cidade ainda guarda muitos vestígios dessas épocas. Este local, por exemplo, é um deles. Viemos aqui até outro ponto de interesse aqui na cidade de Tomar, que é a Igreja de Santa Maria do Olival. Mas já agora deixe-me dizer uma coisa interessante, é porque nós estamos na parte mais antiga de Tomar. Nós estamos sobre o Fórum Romano. Pronto, era aqui que se instalaram os romanos, na antiga Cérlio. Têm sido feitas várias escavações que atestam a veracidade da ocupação romana, e aqui também já havia uma necrópole, era o Fórum e uma necrópole na altura dos romanos, e esta torre é uma torre chamada Atalaia, uma torre romana. Depois dos romanos terem ido embora, instalaram-se aqui os chamados bárbaros, os visigodos. A influência visigótica foi gradualmente substituída pela presença muçulmana, até à Reconquista cristã no século XII, quando a região foi ocupada pelos Templários. Esta igreja, tão pequenina, foi das primeiras igrejas góticas a serem construídas em Portugal. E a partir de 1455, esta foi a igreja matriz para todas as dioceses que Portugal foi constituindo na Ásia, na África e no Brasil. Portanto, esta é que era a grande igreja matriz, a diocese principal da expansão portuguesa. Esta igreja teve um papel significativo nos descobrimentos portugueses e ainda serviu como local de sepultamento de grandes mestres templários. Tomar é uma cidade que não para de surpreender. A presença da comunidade judaica também foi um marco importante para a história da cidade. Um dos grandes testemunhos desse legado é a antiga sinagoga que aqui existe, uma das mais importantes da Península Ibérica. Uma coisa importantíssima para explicar é porque, a partir do século XIII, no chamado Concílio de Latrão, 1215, ficou dito que todos os judeus deviam estar
arruados, portanto, todos a viver na mesma rua e ao pé da sua sinagoga, que era o seu templo, não é? Onde iriam fazer as suas orações. Em Portugal isto foi um bocadinho difícil, não foi implementado logo, mas para a altura em que foi construída a cidade de Tomar, onde agora estamos, porque sabemos que existia uma cidade antes, não é? Do outro lado do Rio Nabão, existia aqui uma importante comunidade de judeus e sabemos que a sinagoga de Tomar era importantíssima porque ela foi doada aos judeus de Tomar o privilégio de construir uma sinagoga pelo próprio infante Dom Henrique, o governador da Ordem de Cristo. Que sempre manteve uma boa relação com os judeus, devido aos seus conhecimentos de ciência, navegação e finanças, vitais para os descobrimentos portugueses. E cá chegámos à antiga sinagoga. Esta sinagoga, por acaso, tinha acabado de ser construída no século XV e no final do século XV, portanto, foi a expulsão, o que quer dizer que ela foi muito pouco usada. Mas foi construída de propósito para funcionar como sinagoga e numa altura de grande prestígio da comunidade judaica em Portugal, porque eram eles realmente os cientistas, os cartógrafos, as pessoas que ajudaram à expansão naquilo que se chamou comumente os descobrimentos portugueses. Depois da saída dos judeus portugueses em 1497, a sinagoga infelizmente foi desconsagrada, ela foi uma prisão, foi utilizada como celeiro e há muito pouco tempo, de facto, ela foi comprada já no século XX por um senhor chamado Samuel Schwartz, ele próprio judeu, que percebeu da importância deste edifício, sendo que em Portugal já não existem mais sinagogas do século XV, este é o único exemplo, e hoje em dia é considerado uma das sinagogas mais importantes da Península Ibérica. Antigas, claro, porque existem sinagogas modernas, do século XIX, do século XX. Esta é uma sinagoga antiga. Temos lá dentro as 4 colunas, que significam as 4 mulheres mais importantes para a religião hebraica, não é? Para a religião judaica. São elas Sara, Rebeca, Raquel e Lia. Podemos ver as 4 colunas que sustentam o teto, a abóbada, que é uma abóbada gótica deste edifício magnífico. A sinagoga hoje serve como um museu dedicado à história e à cultura judaica, que aconselhamos a não perder na sua próxima visita a Tomar. Deixe-se envolver nesta cidade histórica que mantém viva a essência do passado em cada rua. E agora chegou o momento para fazermos uma pequena pausa. O que será que se come por aqui? O nosso prato de morcela de arroz já chegou. Eu pedi a morcela de arroz com salada e batatas fritas e a Cristina pediu uma morcela com salada. Sim, porque a morcela de arroz, no fundo, sendo um prato principal, acompanhará com favas, é mais tradicional. Ou então podemos usar a morcela de arroz como entrada, e nesse caso é só a morcela com pão, como neste caso eu pedi, e depois com o prato principal, mas eu não tenho assim tanta fome. Portanto, fica muito bonito com uma saladinha e com o pão, é o tradicional português. Da região centro. Da região centro, morcela de arroz, que existe aqui em Tomar, em Leiria, na Marinha Grande, o que se chama a beira litoral, né, no geral. Bom apetite! Bom apetite! Já conhecemos a gastronomia da região, os povos que por cá passaram em relação ao nome de Tomar. Sabe qual é a origem?
Na verdade, existem várias teorias. Uma delas sugere que o nome pode ter raízes árabes, derivado do nome de uma fortificação ou localidade existente. Outra teoria relaciona-se à Ordem dos Templários. Quando a Ordem se estabeleceu na cidade, o nome Tomar poderia ter sido influenciado por termos usados pelos cavaleiros. Seja qual for a origem exata, o nome Tomar continua a refletir a rica história e diversidade cultural desta fascinante cidade. E para você que só chegou agora, estamos em Tomar. Temos vindo a conhecer esta cidade e os povos que nela habitaram. Neste local existia um antigo Fórum Romano, mais tarde a grande igreja matriz da expansão portuguesa. Visitámos também uma das sinagogas mais importantes da Península Ibérica. Conhecemos a gastronomia da região e a origem do nome de Tomar. Continue connosco, pois há mais por descobrir. Cruzamento em frente à Rua dos Arcos, somos recebidos por este tabuleiro florido que homenageia as mais famosas festas de Tomar, que decorrem a cada 4 anos na cidade. Já a Rua dos Arcos é uma das ruas mais históricas de Tomar. Esta rua tem vários arcos com significado. 2 deles estão aqui mesmo à mostra. Até porque não são só 2, são muito mais. É verdade. Portanto, estamos no local onde funcionavam os antigos estaus, portanto, a hospedaria da cidade. Quando os viajantes tinham que pernoitar numa determinada cidade, e não havia hotéis naquela altura, evidentemente, de duas uma. Ou eram de sangue real e tinham direito à aposentadoria, podiam ficar em casa de uma pessoa rica que lhes facultava o acesso à sua residência, ou não, se não houvesse sequer uma pessoa de importância pudesse ter uma habitação com dignidade para os convidados, as pessoas que vinham visitar a cidade e visitar o infante Henrique, que vivia aqui na altura, no início do século XV, onde se pudesse hospedar, podiam ficar nesta hospedaria. Com um bocadinho de imaginação temos que pensar que haviam arcos a todo o comprimento desta rua, do lado e do outro da rua, eram 16 arcos frente a frente, por cima destes arcos existiam casas, onde as pessoas se hospedavam, os estaus, as hospedarias, por baixo uma galeria onde funcionava o mercado. Por exemplo, sabemos que os judeus utilizavam estas arcadas para vender todos os produtos que os judeus eram hábeis comerciantes. E tinham, como todos os outros cristãos, também lojas de fancaria, de joalharia, orivesaria, de produtos de couro e vendiam então nestas arcadas debaixo destes arcos. Portanto, por baixo funcionava o mercado, na galeria, por cima era um hotel, os estaus. Ao seguir a Rua dos Arcos, encontra a Mata Nacional dos Sete Montes, que pertencia ao Convento de Cristo e onde se ergue a estátua do infante Dom Henrique, grão-mestre da Ordem de Cristo, responsável por decisões militares, espirituais e administrativas. O infante assumiu esta posição em 1420, após a extinção da Ordem dos Templários em Portugal. A Mata dos Sete Montes, também conhecida como a Cerca do Convento, é um vasto parque florestal com 39 hectares de área. Atualmente é um parque público, proporcionando aos visitantes trilhas, áreas de lazer e uma grande diversidade de espécies vegetais. Este pulmão verde de Tomar é também um local histórico, ligado ao Convento de Cristo, e mantém viva a ligação entre a natureza e o património cultural da cidade. E a cereja no topo do bolo de uma visita a Tomar é o seu imponente castelo templário, construído pela Ordem dos Templários no século XII, que posteriormente se tornou parte do Convento de Cristo.
Os Templários eram uma ordem militar e religiosa criada para proteger peregrinos cristãos na Terra Santa após a Primeira Cruzada. A ordem recebeu o nome Templários devido à sua sede original no Templo de Salomão, em Jerusalém. Com o tempo, a ordem se expandiu e tornou-se uma das mais poderosas ordens militares e religiosas da Idade Média. Quando chegaram a Portugal, os Templários desempenharam um papel crucial na formação do reino que hoje é Portugal, ajudando na luta contra os mouros durante a Reconquista e promovendo a fé cristã. A cidade de Tomar foi doada aos Cavaleiros Templários por Dom Dinis, tornando-se a sua sede em Portugal. Quem se instalou aqui primeiro foi, de facto, a Ordem do Templo. Portanto, que se chamava, não se esqueça, os cavaleiros, os pobres cavaleiros de Jesus Cristo e do Templo de Salomão. E eles construíram, de facto, aqui a primeira igreja e o Castelo Templário e esta muralha magnífica que vê, não é? Que está, não é só a muralha, que é a muralha defensiva da cidade, mas vê que está aqui um género de uma inclinação também construída em pedra. Isto chama o alambor, que é algo tipicamente templário, que dificultava o acesso às muralhas. Imagine que era um inimigo e vinha por aí afora para conquistar o castelo. Não? Tinha que vir com escadas para conseguir subir por cima daquelas muralhas e por cima daquelas torres. Ao construir ainda mais esta parede, que não é direita, é inclinada, chama-se o alambor, dificultava ainda mais o acesso à muralha da cidade. Ora, os Templários de facto viveram aqui até a ordem ser extinta pelo Papa Clemente V em 1312. Lembram-se da famosa Sexta-feira 13? Porquê é que é uma Sexta-feira de azar? Porque foi na Sexta-feira 13 de outubro de 1307 que os Cavaleiros Templários em França foram aprisionados pelo rei de França, Filipe o Belo, martirizados e depois queimados na fogueira. E daí que é um dia de azar para todo o centro. Então veio daí. Veio daí, Sexta-feira 13. O que aconteceu aos bens de Templários? Foram incorporados noutra ordem, na Ordem Militar do Hospital. Ora, o rei Dom Dinis não queria que a Ordem do Hospital se tornasse muito possante e muito rica. E então conseguiu criar uma nova ordem, pediu ao Papa, evidentemente, uma bula, como se chamava, um protocolo para poder instituir uma nova ordem e chamou a essa ordem a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo, que já se chamava assim antigamente, porque a Ordem do Templo também já era os Pobres Cavaleiros de Cristo. Qual é a grande diferença? Como falámos anteriormente, os Cavaleiros da Ordem do Templo tinham como missão guardar os peregrinos que chegavam até Jerusalém, que não era o caso aqui da Ordem de Cristo. Aqui tinham como missão e converter o infiel, os muçulmanos, em Ceuta e no norte da África, porque entretanto em 1415 o infante Dom Henrique e os seus irmãos tinham chegado ao norte da África. Portanto, o princípio da Ordem vai-se mudar. E vão também mudar a cruz. A cruz vai ser, não é, diferente entre a Ordem de Cristo e a Ordem Templária. E também, uma coisa importante, deixa de haver grão-mestres. Porque o grão-mestre, para ser grão-mestre, tinha que ter voto de pobreza. Portanto, isto era uma ordem militar em que os soldados monges tinham voto de pobreza, de castidade, não se podiam casar, e de obediência ao Papa. Ora, a obediência e a castidade ficou, mas o infante Dom Henrique não era pobre. Portanto, a voto de pobreza vai ser retirada e vão mudar o nome de grão-mestre para governador ou administrador da Ordem de Cristo. E foi o infante Dom Henrique, então, que vai renomear, quer dizer, Dom Dinis renomeia a Ordem e com o infante Dom Henrique ele vai constituir aqui um paço e vai então habitar dentro do convento da Ordem de Cristo, do qual ele era governador. Este era o paço, agora em ruínas, onde residiu o infante Dom Henrique no século XV. Como curiosidade, o seu irmão, Dom Duarte, rei de Portugal, refugiou-se neste local, fugindo da peste que assolava Lisboa. No entanto, acabou por falecer aqui de peste em 1438. A
partir do reinado de Dom João I, a Ordem de Cristo passou a ser governada por membros da Casa Real Portuguesa. Todos estes governadores investiram neste espaço, destacando-se especialmente o governo de Dom Manuel, quando o estilo manuelino estava no auge. Na sala do capítulo, a famosa janela manuelina é um exemplo emblemático desta arte. Está a ver, visitar o convento de Cristo de Tomar é visitar a história de Portugal, desde o seu início, a Reconquista, com Gualda e Pais, até ao século XIX, na realidade, porque no século XX, depois com as intervenções de restauro, já não se adicionou nada ao complexo, mas temos todas as etapas mais importantes da nossa história, século XII com a Reconquista, o século XV com a expansão, o século XVI com Dom Manuel e a consolidação do Império, depois o século XVIII com o Barroco, está tudo aqui. Portanto, é essa a mais-valia deste conjunto que é magnífico. Este complexo não ficou despercebido pela Unesco, que o reconheceu como Património Mundial em 1983. Um detalhe interessante da igreja deste convento é a sua planta em grego, inspirada na Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. Quando visitar o Convento de Cristo em Tomar, recomendamos também conhecer o impressionante Aqueduto dos Pegões. A cidade era abastecida por um aqueduto e cá está, mesmo atrás de nós, certo? Verdade, porque a partir então do século XVI, com as obras de melhoramento que foram feitas por Dom Manuel I e depois pelo seu filho Dom João III, e havendo ainda mais cavaleiros da Ordem de Cristo, que na altura não eram só uma ordem militar, mas especialmente uma ordem contemplativa, portanto, que as pessoas viviam só mesmo dentro do convento, era necessário abastecer toda aquela gente de água potável. Bom, como sabemos, com Dom Sebastião vai haver o desastre de Alcácer Quibir, vem Filipe II de Espanha, que tinha a legitimidade de ascender ao trono de Portugal. Filipe II de Espanha foi entronizado rei de Portugal em Tomar, nas Cortes de Tomar, em 1581, ali no sítio de onde viemos, e foi ele que mandou construir este aqueduto para prover a todo aquele complexo de água potável, enfim, que foi construído no final do século XVI e no princípio do século XVII. Portanto, ele foi construído durante a regência de Filipe II de Espanha, primeiro Portugal, e do seu filho III de Espanha, segundo Portugal. É um aqueduto que tem 180 arcos, é dos maiores aquedutos de Portugal, até porque para conseguir sobrepor-se ao vale, teve que se construir uma dupla arcaria, não é? É um aqueduto em cima do outro. Que é ali mais em baixo. Que é ali mais em baixo. E realmente é muito bonito e traz a água de várias fontes para abastecer o nosso convento. E assim acabámos aqui a nossa rota pela cidade de Tomar, a cidade templária de Portugal. Espero que tenha gostado e que tenha aprendido e que venha cá visitar, porque com certeza vai valer a pena. Tchau, tchau! Tchau!